Olá, meus amores do Fundamental 1, tudo bem com vocês? Um abraço muito forte, muito gostoso e vamos continuar falando de um assunto bom, a beça? Falar de arte é bom pra caramba, né, gente? Maravilhoso. Então, na nossa videoaula passada, falamos sobre o que é preciso para fazer arte. Hoje nós vamos falar o que é preciso para entender melhor essa arte, certo? Então, vamos lá. A gente até colocou aqui umas tintas num prato, né? Para a gente comer a tinta? Não, é para a gente entender. Você não come para poder alimentar o seu corpo, né? Para você ter energia, força. Então, a gente precisa devorar a arte, a gente precisa degustar a arte para cada vez mais a gente se expressar através dela e cada vez mais a gente entender tudo que é arte que está ao nosso redor, tá bom? Vamos lá. Existem várias maneiras de você manifestar a arte, certo? E o artista, ele vai sempre escolher qual é o jeito que ele quer falar sobre a sua ideia. Lembra que eu tinha falado na aula passada que para você fazer arte você precisa ter uma ideia na cabeça? Então, como é que você vai colocar essa ideia em prática? Você vai escolher uma maneira de manifestar essa sua ideia. E geralmente você vai se manifestar através daquele tipo de arte que você mais gosta. Nós chamamos de manifestações artísticas alguns tipos de arte, como, por exemplo, a pintura, a arquitetura, a escultura, a música, a dança e o teatro. A tia aqui colocou 6, mas tem muito mais, gente. Tem cinema, tem fotografia, tem televisão, tem agora a internet, tem uma gama, tem um artesanato, mas tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo dos nossos encontros. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei algumas imagens falando sobre a arte da pintura, a manifestação artística da pintura. Então, eu coloquei um quadro de um artista que eu particularmente gosto muito, que é o Vincent van Gogh. O nome desse quadro, galerinha, Noite Estrelada. E olha só o ano que ele fez essa pintura. 1889. Ó, mó tempão atrás, né? Agora, observa bem. Lembra que eu falei na videoaula passada que o artista, ele vai usar criatividade para poder se expressar? Então, o Van Gogh, ele pintou uma noite estrelada, não daquele jeitinho que você vai ver lá na sua janela durante a noite. Ele usou a criatividade dele e os conhecimentos de linha e cores para poder pintar essa noite estrelada de uma maneira diferente. O pintor vai usar o quê? Tinta, né, pessoal? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de tinta para vocês verem. Tem essa aqui, olha, que é a paleta, onde o pintor vai misturar. Aqui a gente está vendo tinta a óleo, tá, galerinha? Que é aquela tinta vendida em tubinho, em bisnaguinha, igual pasta de dente, certo? Então, o pintor vai misturar ali as suas tintas para poder fazer a mistura e colocar na tela. Ali, no caso do Van Gogh, ele não gostava muito de fazer a misturinha na paleta, não. Então, por exemplo, aquele azul claro que a gente está vendo ali, ele não pegava o azul e o branco e misturava para depois colocar. Ele pegava a tinta azul, colocava direto na tela, ele pegava a tinta branca, colocava direto na tela e ia fazendo a mistura na própria tela. Se você reparar bem, você vai ver que em alguns lugares você tem mais tinta branca, em outras você vai ter mais tinta azul. Em alguns lugares esse azul está mais claro, em outros lugares esse azul claro está um pouquinho mais escuro. Eu coloquei o nome aqui do quadro, tá? Para vocês verem, porque depois, se vocês quiserem pesquisar melhor no YouTube sobre esse quadro, vocês já têm a referência. E nessa outra imagem, nós temos outros tipos de tinta, como é o caso da tinta guache, como é o caso da tinta aquarela, que é essa tinta que está aqui, ó, parece até essas forminhas de gelo aqui,
tá? Que na verdade não são forminhas, elas são nessas aqui que a tia colocou, elas são vendidas em pastilhas. Você tem vários tipos de lápis de cor para poder pintar. E aí, galerinha, vocês também têm a canetinha, vocês também têm os giz de cera, vocês têm lápis específicos para desenho e pintura, certo? Aqui vamos falar sobre outra manifestação artística que é a arquitetura. Lembra que a tia falou na aula passada, na videoaula passada, que a arquitetura vai ser o prédio, local, físico onde você está? Aqui eu coloquei 5 exemplos. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Uma igreja do período colonial, né? Uma igreja lá da época de Dom João, por aí, Dom Pedro I. Aqui nós temos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É lindo, fica no centro da cidade. Quando isso tudo acabar, sugiro que vocês façam com a família de vocês uma visita guiada a esse teatro. Nós temos aqui as casinhas históricas, né? Opa! Que... As casinhas históricas de Paraty, da cidade de Paraty, que também fica aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. E é linda. Aconselho vocês a visitarem, a observarem essas casinhas, como é que elas eram feitas, os detalhes, os azulejos, as portas, os desenhos das grades das janelas. É lindo de ver. Nós temos aqui o MAC, o Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, que fica em Niterói. O MAC foi feito pelo maior arquiteto do século XX. Vocês sabem qual o nome dele? Oscar Niemeyer, o brasileiro Oscar Niemeyer. Olha que orgulho pra gente, né, pessoal? O maior arquiteto do século XX é nosso, é brasileiro. E temos também o Maracanã, também aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, que eu sugiro assistir um jogo lá no Maracanã, certo? Muito bom, uma emoção indescritível. Qual é o time de vocês? Depois vocês me contam, tá? Aqui nós temos as esculturas. Como eu falei para vocês, esculturas, né, são objetos que podem ser para decoração ou podem ser colocadas em em locais públicos. Então, essas primeiras esculturas aqui que nós estamos vendo... Vou acertar, gente. Vamos lá? Acertei! São esculturas de barro, feitas com barro, argila. Observa a criatividade do artista. Ele fez pessoas, mas olha a criatividade dele. O pé dessa pessoa ele fez maior do que um pé normal. Então, isso é uma característica do estilo desse artista. Do lado, nós temos a escultura de um orixá africano, também feito com materiais naturais. O barro você retira da própria natureza. Então, esses materiais que vocês estão vendo, essa escultura desse orixá também, que é a palha, os búzios, as conchinhas, as sementes. Do lado do orixá, você tem uma estátua em tamanho real, tamanho de uma pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, o grande escritor brasileiro, com poemas lindos. E essa estátua de bronze, ela fica lá em Copacabana. Sugiro também, quando isso tudo acabar, vocês façam uma visita ao Forte de Copacabana, que é uma arquitetura que fica do lado ali, e depois vão caminhando pelo calçadão que vocês vão encontrar essa escultura, nessa estátua de Carlos Drummond de Andrade. Aproveita, senta do lado e tira aquela foto bonitinha, tá? Bom, aqui nós estamos vendo um outro material, que é madeira. Essa escultura é feita por... Peraí, rapidinho, gente. Deixa eu só dar uma consultada aqui no nome dele para falar direitinho. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ele nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1738. Então, olha só quanto tempo tem essa escultura feita em madeira. Certo? E observem bem
que as esculturas elas podem ter a cor do seu objeto natural, né? A argila com a cor da argila, o bronze com a cor do bronze, ou ela pode ser colorida, como é o caso dessa obra de Francisco, em que ele pintou a madeira. E aqui embaixo nós estamos vendo uma obra mais moderna, né? Uma obra abstrata, então ela não tem uma forma definida como as outras que nós vimos, e feitas com formas geométricas feitas de ferro, tá bom? Aqui nós temos a música. Para a gente poder ter música, você não necessariamente precisa de um instrumento musical, porque eu posso fazer música com o meu próprio corpo, ó. Então, eu tenho a música que pode ser feita com instrumentos de percussão, instrumentos que eu vou bater, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. E você tem a dança. Aqui eu coloquei algumas danças bem diferentes. Tem o balé, que todo mundo já viu. Do lado onde tem essa roda, nós chamamos de dança contemporânea, e esse é um espetáculo chamado Roda, de uma coreógrafa brasileira chamada Débora Coker. Muito legal. Nós temos, né, o break, ou a dança de rua, que está representada por esse carinha aqui, certo? E nós temos as danças culturais, como é o caso do nosso frevo. Você tem o teatro, você tem aquele teatro, né, que é o prédio, né, onde você tem aqui, olha, onde você tem palco, lugar para as pessoas sentarem, um lugar fechado. E você também tem o teatro de rua, onde as pessoas se apresentam em espaços públicos. Bom, exercício. Vocês vão escolher uma das manifestações artísticas mas quais são? Essas daqui, galerinha, olha. Pintura, arquitetura, escultura, música, dança e teatro. Vocês vão escolher uma dessas que você mais gostar, que você mais se identificar, e vai fazer um desenho no seu caderno de desenho sobre uma dessas manifestações artísticas, certo? Muita criatividade, muita vontade de fazer o melhor, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar no Clesep ou lá no Teams, certo? Beijão para vocês.